Meu nome é Iris Nash, tenho 34 anos, e o último lugar que alguém esperaria me ver era na última fileira da festa de promoção do meu irmão, no Hilton Miami Beach. Ele tem 29, é o novo CEO. E ali, no palco, ele se inclina para o microfone e diz alto o suficiente para toda a sala ouvir: algumas pessoas são simplesmente burras, servem apenas para trabalhar em fábrica. 80 convidados riem. Meus pais avançam com a bandeja prateada cheia de papéis, entregando a ele a gestão de um resort no Havaí avaliado em 85 milhões de dólares, além das chaves de um Audi novinho. Meu pai sorri radiante. Estamos orgulhosos de você, filho, diferente de certos outros que só envergonham a família. Eu fico paralisada em meu vestido barato até que um estranho, de terno cinza, se senta ao meu lado, coloca um envelope grosso em minha mão e sussurra: é hora de mostrar a eles quem você realmente é. Todas as manhãs, às 5h30, eu saio da cama no meu apartamento de um quarto e começo a viagem de 45 minutos no meu Honda Civic velho até a fábrica em Yaya. O motor tosse como se estivesse fumando há anos, mas me leva até lá. Eu bato ponto às 6 em ponto, calço minhas botas com biqueira de aço e passo as próximas 10 horas na minha estação, com os olhos grudados na esteira que nunca para. Centenas de placas de circuito passam por turno. Meu trabalho é identificar defeitos antes que sejam enviadas. Se eu errar um lote inteiro é chamado de volta. Os 45 mil dólares anuais ajudam a pagar as contas e manter a geladeira cheia de sobras. A sala de descanso cheira a café queimado e pipoca de micro-ondas, e as luzes fluorescentes zumbem sobre nossas cabeças como abelhas irritadas. Eu almoço meu sanduíche ao meio-dia, em pé, porque as cadeiras sempre estão ocupadas, e volto para a linha. Às 16 horas, minhas costas doem, meus dedos estão rígidos, e estou pronta para enfrentar o trânsito de volta para casa. Do outro lado da cidade, meu irmão acorda quando quer, em seu Pentose na Brickell. Ele chega à sala de reuniões por volta das 9, café na mão, gritando ordens para estagiários que ganham em um mês mais do que eu ganho em 3. 300 mil dólares por ano, mais bônus, ações e todos os privilégios de ser o filho querido. Seu escritório tem janelas do chão ao teto com vista para Biscayne Bay, uma academia particular no último andar e um concierge que estaciona seu carro. Ele envia selfies de reuniões na cobertura, legendando como se estivesse fechando negócios. Mamãe e papai inundam o grupo de família com capturas de tela da última matéria dele na revista. Algum absurdo de fintech que parece impressionante se você não entende do assunto. Eles marcam ele em todas as postagens. Emojis de coração e fogo por toda parte. Meu nome não aparece nesse grupo há meses. No ano passado, durante o turno da noite, o alarme de metano disparou. Um cano havia rachado perto da doca de carregamento. O gás vazava rápido o suficiente para transformar o lugar inteiro em uma bomba. A maioria dos caras congelou. Eu não pensei, apenas corri, acionei a válvula de emergência e assegurei até o indicador cair para 0. 47 colegas saíram vivos naquela noite. As cartas de agradecimento se acumularam na minha caixa de correio por semanas, bilhetes escritos à mão de pessoas que eu mal conhecia. Alguns incluíam fotos dos filhos, outros pequenos presentes como biscoitos caseiros ou uma nota de 20 dólares. Guardei tudo em uma caixa de sapatos embaixo da cama. Nunca contei nada em casa. Qual seria o sentido? Eles diriam que eu só estava fazendo o meu trabalho. Mesmo assim, minha tia Dona Nash, lá em Tampa, descobriu. Ela é enfermeira, faz plantões duplos no pronto-socorro e ainda encontra tempo para ligar todo domingo. Você fez a coisa certa, Iris, ela disse semana passada, com a voz firme como sempre. Não deixe que eles te façam sentir pequena por isso. Eu dei uma risada, mas as palavras dela ficaram. Ela me mandou um pacote de cuidado uma vez, curativos, barras de proteína e um bilhete que dizia: para a heroína que não admite ser heroína. Usei as barras durante os plantões extras, sem nunca contar para mamãe ou papai. Eles não perguntam mais sobre o meu dia. O grupo de família se ilumina com a foto de Kim em um outdoor. Kim fechando um negócio. Kim apertando a mão de investidores. Minhas respostas ficam com o Reed. Eles presumem que estou bem, me virando, ocupada demais para notar o quão alto ficou o silêncio deles. Eu deslizo pelas fotos, o polegar pairando sobre o teclado, e então bloqueio a tela. Algumas noites eu releio as cartas dos caras da fábrica, passando o dedo sobre a tinta.
Um deles escreveu: Você me deu outro Natal com minha filha. Outro disse: Devo a você minha vida. Palavras simples, mas que pesam mais do que qualquer bônus que quem se gaba. O chão da fábrica é barulhento, máquinas roncando, supervisores batendo nas mesas, rádios berrando, reggaeton tocando alto. Uso protetores auriculares debaixo do capacete, mas a vibração percorre meus ossos. Decorei cada placa de aviso nas paredes, cada rota de saída, cada estação de primeiros socorros. Depois do incidente, a gerência instalou novos sensores e me deu uma placa que dizia campeã da segurança. Está fixada acima da minha estação agora, acumulando poeira. Ninguém de casa viu. Ninguém perguntou. Uma semana atrás, um envelope grosso de marfim chegou pelo correio, um convite formal do meu pai, com o brasão da família em relevo. Celebrando a promoção de quem a CEO, dizia, presença da família requerida. Fiquei olhando para ele por uma hora, sabendo muito bem que só queriam me ver lá como piada, a história de advertência ao lado do holofote de Kim. Ainda assim, marquei a data no meu calendário. Dona disse, vá se quiser, mas não deixe que eles te pisem. Assenti, mesmo que ela não pudesse ver. Às 19 horas daquela noite, meu telefone vibrou no balcão da cozinha enquanto eu aquecia arroz do dia anterior. O nome de Kim piscou na tela. A mensagem era curta: não vá à festa. É constrangedor. Na sexta-noite, no Hilton Miami Beach, o salão de festas fervilhava com 80 convidados internos sob medida e vestidos de coquetel. Lustres de cristal espalhavam um brilho quente sobre mesas cobertas de linho, e garçons circulavam com bandejas de taças de champanhe. Entrei por uma porta lateral, ainda de calça social e blusa de trabalho, ignorando a escada. Dona Nash, minha tia, que havia vindo de Tampa, me avistou primeiro e acenou para que eu fosse até sua mesa perto da parede. Ela usava um vestido azul marinho simples, sem joias além da aliança de casamento, e me deu um abraço rápido antes de nos sentarmos. Nash subiu ao palco como se fosse dono do lugar, microfone na mão, exibindo aquele sorriso ensaiado. Ele começou seu discurso sobre inovação e liderança e então fez uma pausa dramática. Sucesso exige visão, ele disse, os olhos percorrendo a plateia até pousarem em mim. Nem todo mundo tem isso. Alguns são simplesmente burras, servem apenas para trabalhar em fábrica. Risos percorreram os convidados, alguns aplaudindo em concordância. Senti calor subir ao rosto, mas permaneci sentada, encarando o chão. Dona alcançou por baixo da mesa e apertou meu joelho com firmeza. Meu pai, Wal Nash, juntou-se a eles na frente, braço em volta dos ombros de Kim. Mamãe, Gail Nash, veio logo depois com uma caixinha de veludo e uma pasta grossa. Ela abriu a pasta no púlpito, revelando fotos brilhantes de uma enorme propriedade à beira-mar, com vilas privativas e piscinas de borda infinita. Para comemorar seu novo cargo de CEO, anunciou meu pai, a voz retumbando pelos alto-falantes, estamos transferindo a gestão do resort no Havaí, avaliado em $85 milhões, para você. Os aplausos irromperam. Mamãe balançou as chaves do Audi entre os dedos, deixando que brilhassem à luz. E essa beleza é sua para dirigir com estilo. Kim pegou as chaves, sorrindo de orelha a orelha, e as ergueu como um troféu. Mamãe se inclinou para o microfone em seguida. Estamos tão orgulhosos de você, filho. Diferente de certos outros que só envergonham a família. Mais aplausos, agora mais altos. Sussurros flutuavam das mesas próximas, olhos desviando na minha direção. Uma mulher de pérolas murmurou para o marido. Essa é a irmã, não é? A que conserta máquinas. Ele riu baixinho. A mão de Dona apertou a minha. Senti o peso de todos os olhares, a sala encolhendo ao meu redor. Meu pai retirou uma folha única do bolso do paletó, um formulário pré-impressa com o timbre do escritório da família no topo. Listava os bens provisórios, incluindo o resort agora no nome de Kim. Ele fez um gesto na minha direção. Iris, suba aqui. Assine esta renúncia aos direitos de herança. Faça tudo oficial para seu irmão. A sala silenciou, toda a atenção se voltando para mim. Conversas morreram no meio da frase. Levantei-me lentamente, pernas pesadas, e caminhei pelo corredor entre as mesas. Os convidados se abriram, alguns sorrindo de forma irônica, outros evitando contato visual. O carpete abafava meus passos, mas meu coração ecoava alto.
No palco, meu pai empurrou o papel à minha frente. A renúncia exigia abrir mão de qualquer direito aos bens até a conclusão do inventário, entregando o controle a Kim imediatamente. Kim sorriu de lado, braços cruzados. Mamãe ajustou o colar, olhando para qualquer lugar, menos para mim. A caneta parecia pesada na mão estendida do meu pai. Peguei-a, o metal frio contra minha pele. A linha para assinatura me encarava em branco, acusadora. Os convidados se inclinaram para frente em suas cadeiras. Um flash de câmera surgiu na primeira fila. Dona quase se levantou, mas sentou-se novamente, lábios apertados. Apertei a caneta com mais força, nós dos dedos brancos. Minha mão tremia ao abaixá-la sobre a página. A ponta tocou o papel, e uma gota de tinta escorreu, borrando no meu polegar. Apenas quando a tinta manchava meu dedo, a porta lateral atrás do palco rangeu. Ted Rice, um homem de 72 anos, de terno cinza e gravata afrouxada, entrou no salão carregando uma antiga pasta de couro. As cabeças se viraram lentamente no começo, depois mais rápido, à medida que algumas pessoas o reconheciam. Ele se moveu com propósito, ignorando os murmúrios, e parou na beira do palco. O rosto do meu pai se contraiu, tornando-se uma máscara de irritação. A mão da mamãe voou para as pérolas, torcendo-as nervosamente. Que mudou o peso de um pé para o outro, ainda segurando as chaves do Audi entre os dedos, como um troféu que de repente ele não tinha certeza se queria manter. Ted pigarreou uma vez, um som seco que cortou o murmúrio baixo das conversas. Desculpem a interrupção, disse, com voz firme, mas alta o suficiente para silenciar a sala sem precisar gritar. Sou Ted Rice, ex-advogado de Eleanor Nash. Ele colocou a pasta de couro sobre uma mesa vazia próxima e a abriu com estalos deliberados. Os convidados se inclinaram nas cadeiras. Os celulares que haviam sido erguidos para registrar o momento da renúncia agora baixaram ligeiramente, incertos. A mão de Dona em meu braço afrouxou enquanto ela olhava, boca ligeiramente aberta. Ele retirou uma pasta grossa com um selo de notário datado exatamente de 10 anos atrás. A senhora Nash fez este testamento em cartório no meu escritório na semana anterior à sua última internação, explicou Ted, segurando o documento alto o suficiente para as primeiras filas verem o selo em relevo. O original foi entregue à família após seu falecimento, como exigido. Ele fez uma pausa, os olhos fixos no meu pai. Mas ele foi destruído pouco depois do funeral, queimado na lareira do quintal, segundo 2 funcionários da casa que assinaram declaração juramentada. Sussurros e suspiros percorreram a multidão como uma onda. A mandíbula do meu pai se contraiu tão forte que eu podia ver o músculo se mexer. Mamãe sussurrou algo urgente para Kim, que balançou a cabeça violentamente. Ted pegou um tablet da pasta e tocou a tela com eficiência ensaiada. Um vídeo começou a ser projetado no grande fundo atrás do púlpito, onde ainda pendia o banner da promoção de Kim. A avó Eleanor apareceu sentada em sua poltrona favorita junto à janela, frágil, mas com olhar atento, um cobertor sobre o colo. Se você está assistindo a isto, disse, com voz clara apesar da idade e da doença, isso significa que eu me fui e alguém está tentando distorcer meus desejos. Iris salvou vidas. Vidas reais, não apenas números em uma tela. Ela fica com tudo. Sem condições. Sem atrasos. O clipe terminou abruptamente. A sala congelou em silêncio atônito. Dona saltou de pé ao meu lado. Parem com isso! Gritou, apontando diretamente para meu pai. Esse é o testamento verdadeiro da mamãe. Vocês não podem fingir que ele não existe. A segurança perto da entrada principal hesitou, olhando para meu pai em busca de direção, mas ele estava ocupado demais encarando Ted. Ted levantou a mão para acalmá-la e então se virou de volta para a plateia com a pasta aberta. Ele ergueu o documento para todos verem, páginas de texto jurídico, assinaturas em tinta azul, datas carimbadas em vermelho. Esta cópia autenticada, registrada no tribunal no mesmo dia do original, transfere todo o patrimônio de 65 milhões de dólares para Iris Nash, anunciou, com a voz clara, explicitamente porque ela salvou 47 vidas naquele incidente na fábrica no ano passado. Sem administração interina, sem renúncias, final e vinculativo. Kim avançou um passo. Isso é falso! Gritou, com o rosto vermelho. Meu pai segurou seu braço, puxando-o para trás com um puxão firme. A face da mamãe ficou pálida.
Ela agarrou a borda do púlpito para se equilibrar. Os convidados trocaram olhares arregalados, alguns tirando os celulares novamente para registrar o caos. Alguns investidores próximos à frente se levantaram, murmurando sobre diligência devida. Ted continuou lendo cláusulas, listas de bens permitidos, incluindo o resort no Havaí, fundos fiduciários e contas offshore. A penalidade em caso de coação, se alguém forçado a assinar sob pressão. Cada palavra caía como martelo sobre vidro. Eu permaneci ali, no palco, a caneta ainda pairando sobre a renúncia, a água do copo se movendo com a minha mão trêmula. A renúncia no púlpito parecia ridícula agora, um adereço de uma peça que acabará de mudar completamente o roteiro. Ted travou os olhos nos meus através das luzes. Elaner sabia o que você fez, Iris. Ela viu os relatórios da OSHA, as cartas daqueles trabalhadores. Isso é seu. Sempre foi. Ted não esperou que o silêncio se instalasse. Abriu a pasta de couro com estalos e puxou um maço de documentos de 3 centímetros de espessura, amarrado com cordão vermelho, deixando cair com um baque pesado que cortou os murmúrios atonitos. Vamos falar de provas, disse, com voz calma, mas que alcançava o fundo da sala. A primeira página era o relatório oficial do incidente da OSHA, 8 páginas de diagramas, declarações de testemunhas e o nome de Iris circulado com marcador vermelho. Isso confirma o vazamento de metano que Iris interrompeu, fechando manualmente a válvula sob pressão, explicou Ted, segurando o documento alto para que as primeiras filas vissem o selo oficial. Ele folheou para a próxima sessão, 47 cartas manuscritas de agradecimento dos trabalhadores que ela salvou, com datas, assinaturas e até fotos de suas famílias em algumas. Ele as espalhou sobre a mesa, em capas plásticas, todas cópias autenticadas para o tribunal. Em seguida, deslizou extratos bancários, impressões nítidas com linhas destacadas, mostrando $2 milhões canalizados anonimamente para melhorias de segurança na fábrica, novos sistemas de ventilação, sensores avançados, programas obrigatórios de treinamento para 3 turnos. As transferências vieram de um fundo de doadores, ligado a Iris por declarações fiscais, crédito que ela nunca reivindicou publicamente. Por fim, levantou uma placa emoldurada, Prêmio Nacional de Segurança no Trabalho, concedido a Iris Nash em abril passado, em Washington, D.C., pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, pelo exemplo de coragem em situações de crise. As letras douradas brilhavam sob os lustres. Ted se voltou para uma pasta mais fina, rotulada em Kinesian com marcador preto. Ele espalhou 3 impressões brilhantes de postagens do LinkedIn, Kim de gravata preta em jantares beneficentes, posando com cheques gigantes feitos para hospitais infantis e ajuda a desastres. Ele era o palestrante pago em cada evento. Ted disse, com a voz plana, $50 mil no total transferidos diretamente para sua conta pessoal em 48 horas. Faturas anexas mostravam que as instituições de caridade não receberam nada, após taxas administrativas e reembolsos de viagem. Uma troca de e-mails revelou que negociando valores maiores, prometendo que o dinheiro mudaria vidas em seu pitch deck. Outro mostrou-o rejeitando uma solicitação de auditoria de acompanhamento. Donna se levantou novamente, puxando um papel dobrado de sua bolsa com mãos firmes. 2 anos atrás, Iris me pediu emprestado $5 mil, anunciou, abrindo o IOU, escrito à mão em papel de caderno simples, datado, com a assinatura de Iris no final e uma coluna de pagamentos de $50 marcada semanalmente com tinta azul. Dinheiro em espécie, nada de transferência bancária, para 20 extintores industriais que o orçamento da fábrica não cobria após uma reunião de cortes de custos. Ela segurou o papel alto. Pagou cada centavo com seu salário, nunca deixou de pagar um, mesmo quando o turno extra foi cancelado. O rosto do meu pai ficou roxo, veias saltando nas têmporas. Mamãe agarrou a garganta, as pérolas cravando na pele. Os punhos de Kim se cerraram ao lado do corpo, nós dos dedos brancos. Os convidados se mexeram nas cadeiras, alguns filmando abertamente, outros cochichando sobre reuniões do conselho, auditorias e possíveis processos. Um investidor de risco na primeira fila se levantou e perguntou em voz alta. O conselho sabe dessas discrepâncias? O parceiro dele assentiu, digitando rapidamente em um tablet. A segurança se aproximou, mas parou quando Ted levantou a mão. Ele empilhou os documentos novamente em montes organizados, cada um rotulado e com abas. Cada peça aqui está registrada no Tribunal de Inventário, continuou. A cláusula de coação é acionada imediatamente ao se tentar uma assinatura sob pressão, o que acabamos de testemunhar.
Ele fez um gesto em direção à renúncia, ainda sobre o púlpito, com a mancha de tinta inclusa. Kim explodiu para frente, a voz falhando. Ela é apenas uma funcionária de fábrica. Não merece isso. As portas se abriram novamente. Glenn Pike, diretor financeiro da empresa, entrou correndo, o rosto pálido, segurando um tablet junto ao peito. Ele correu direto para o palco, quase tropeçando em uma perna de cadeira da primeira fila. A votação emergencial do conselho acabou de passar. Arfava, deslizando o dedo trêmulo pela tela. Cláusula de coação acionada. Fundos contingenciais de 18 milhões transferidos para Iris Nash, com efeito imediato. O projetor piscou a confirmação da transferência, números de conta em negrito, carimbos de horário em verde, assinaturas digitais de 3 trustéis independentes. Meu pai avançou para pegar o tablet com as 2 mãos. Vocês não podem fazer isso. Glenn puxou de volta, fora de alcance. Ativos congelados em todas as subsidiárias. Ele continuou, a voz subindo sobre o caos crescente. A auditoria forense independente começa ao amanhecer. Sem acesso até liberação. O banner da promoção de Kim piscou e desapareceu do fundo, sendo substituído por um aviso vermelho de conta suspensa do portal bancário em tempo real. Contrato de gestão do resort no Havaí revogado. Título do Audi retomado, caminhões de reboque do lado de fora da área do valet neste exato momento. Kim gritou incoerente, avançando em Glenn como um touro. A segurança o derrubou no meio da investida. 2 guardas seguraram seus braços nas costas enquanto um terceiro chamou reforço pelo rádio. Reclamações de despesas fraudulentas totalizando mais de 200 mil. Glenn leu do tablet, rolando rapidamente. O conselho votou unanimemente pela demissão por justa causa, sem indenização, sem pagamento de cláusula de não concorrência. Mamãe desabou em uma cadeira, soluçando nas mãos com tanta força que os ombros tremiam. Papai permaneceu parado, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água, olhos desviando entre a tela e o filho no chão. Dona me envolveu em um abraço apertado, me puxando tão perto que eu podia sentir seu perfume de lavanda. Deixei a caneta cair dos meus dedos, vendo-a rolar pelo púlpito e deixar uma última mancha de tinta na renúncia. Não preciso mais desta família, disse, com a voz firme pela primeira vez em toda a noite. Acabou. 3 meses depois, eu estava diante do novo centro de treinamento em segurança em Orlando. A placa dizia Nash Safety Foundation, letras de aço em destaque acima das amplas portas de vidro que se abriam automaticamente. Lá dentro, instrutores certificaram 1.500 trabalhadores de fábrica apenas naquela semana. Treinamentos práticos com extintores de incêndio, simulações de riscos usando óculos de realidade virtual, protocolos de emergência praticados em linhas de montagem simuladas. Minha equipe administrava o programa, totalmente financiado pelo pagamento contingencial. Sem coletivas de imprensa, sem cortes de fita, apenas resultados. Fábricas de Miami a Tampa enviaram equipes em turnos rotativos. As taxas de acidentes caíram 28% no primeiro trimestre, segundo relatórios estaduais. Comprei um apartamento de 2 quartos na Key Street, em Coral Gables, ladeada por árvores Royal Pointiana, com uma mangueira no pátio e vista para o mar da varanda do 2º andar. As manhãs começavam com café preto no pátio, lendo revistas especializadas da indústria. As noites eram longas caminhadas ao longo da baía, onde veleiros flutuavam sob céus cor-de-rosa. O trabalho na fábrica ficou para trás. Eu consultava remotamente sobre melhorias de segurança em todo o país, viajando apenas quando necessário. Kim estocava prateleiras em um depósito em Doral, ganhando $15 por hora. Sem benefícios, com turnos iniciando às 5 da manhã. Ele escaneava códigos de barras com um dispositivo portátil, carregava caminhões com paletes de eletrônicos, evitando contato visual com ex-colegas que cochichavam sobre o escândalo do Gala sempre que ele passava. Walton e Gail alugaram um apartamento de 1 quarto em Kendall, paredes bege rachadas, azulejos da cozinha trincados, piscina comunitária com cheiro de cloro. Eles venderam a cobertura em Brickell para cobrir taxas legais crescentes. O resort no Havaí foi para os credores depois que o banco assumiu o controle. Nada mais de salas de reuniões. Nada mais de jantares de gala. Nada mais de jatos particulares. Dona dirigia todo domingo de Tampa em seu velho Honda Accord.
Cozinhávamos massas com manjericão fresco do meu jardim na varanda, assistíamos filmes antigos em uma tela de 65 polegadas, falávamos sobre tudo, menos sobre o passado. Sem ligações dos outros. Sem mensagens, sem encontros acidentais no supermercado. O silêncio tornou-se a nova normalidade, e eu acolhi. Apoiei-me no corrimão da varanda ao pôr do sol, ouvindo as ondas se chocarem contra o muro à beira-mar. Dinheiro não compra consciência.